Seja bem-vindo ao quarto e último vídeo dessa série sobre como fazer uma RJ branca sem as sangrentas situações que acontecem quando você entra em uma recuperação judicial sob o comando realmente da justiça. O objetivo desse vídeo aqui é continuar te ajudando a dar os primeiros passos ou pelo menos entender a situação como um todo de uma forma mais clara. Muito bem. Quando você entra em uma RJ no formato judicial, você perde o controle do teu empreendimento, você vai ter um gasto muito grande com o administrador judicial, você vai ter gente todos os dias te olhando e gente que não necessariamente está apto para te ajudar a tomar boas decisões. Ele apenas vai seguir aquilo que ele aprendeu no âmbito da lei, do que você deve fazer, do que foi combinado com o juiz. E na maior parte dos casos isso não tem nenhuma correlação com o que faz uma empresa dar certo, em especial no Brasil. E a partir disso, se você decidiu que não vale a pena o processo por meio judicial, a gente tem a alternativa de você tem a alternativa de fazer o processo por meios administrativos, que é o que a gente fala nessa série aqui, tá? Excelente. O primeiro passo que você vai ter que fazer, a gente já falou nos outros vídeos, que é a renegociação do passivo bancário. Tem um segundo passo que você vai ter, que é o isolamento financeiro. E a gente vem para o terceiro passo, que é realmente você encontrar quais foram as causas que te levaram ao teu problema atual. Tá? O primeiro passo, que é o isolamento, a renegociação do passivo, já deve estar em andamento nesse momento, quando você vai para o terceiro ponto. Por quê? Porque o primeiro e o segundo passo, eles são os estancamentos do teu problema. Tá? Se você não estanca a sangria, você nunca vai conseguir resolver os outros problemas. Então, a partir do momento em que você colocou advogados para renegociar o teu passivo bancário e que você isolou o teu patrimônio em uma operação de trust, sem usar laranja, sem essas loucuras que muita gente faz e é crime. Então, você usou um processo legal para você fazer a sua reestruturação. Você vai agora olhar para dentro do seu negócio, para olhar para dentro do seu empreendimento e ver o que você estava fazendo de errado. Pô, Aurélio, mas eu não estou fazendo nada de errado. E aí eu tenho uma notícia. Se você falar para mim que não tinha nada de errado com o seu empreendimento, esses vídeos não servem para você. Esses vídeos servem para aquelas pessoas que elas entenderam que realmente é necessário olhar o que está errado e que se você chega a uma situação em que o seu fluxo de caixa ele está completamente descontrolado, é porque de alguma forma algo não saiu como planejado ou algo simplesmente saiu sem nenhum planejamento. Então, se esse é o teu caso, continua aqui comigo. Você vai precisar olhar alguns pilares. O primeiro pilar que você vai olhar se chama tributo. A maior parte das empresas no Brasil quebra por causa que elas não têm uma inteligência, uma arquitetura tributária adequada o suficiente para te proteger do que o fisco faz. Boa parte das empresas começam no Simples Nacional, depois elas vão quase que por um caminho natural, caminhando para o presumido, e às vezes não sabem nem se isso é bom ou não sabem se essa estratégia tributária é a melhor de todas. A maior parte das empresas não utiliza-se de arquitetura tributária, cruzamento de negócios entre empresas do grupo, o que pode reduzir substancialmente, e na minha experiência, às vezes 50%, 60% e até 70% da carga tributária, simplesmente por você usar uma inteligência tributária no teu negócio. E se você entende que esse pode ser um dos gargalos do teu processo, me chama aqui pelo Instagram, que eu tenho um time especialista em inteligência tributária, é uma análise extremamente precisa sobre isso da parte tributária. Tá? Você pode estar no enquadramento tributário errado, você pode estar no enquadramento tributário certo, mas não utilizando de benefícios tributários. Você pode estar calculando errado as alíquotas, você pode estar classificando os NCMs de forma indevida, você pode estar deixando de receber restituições que você teria crédito, você pode estar classificando os seus produtos em CSTs errados e por isso a Receita Federal não devolve o dinheiro na sua conta. Você pode estar fazendo várias coisas que estão ajudando a destruir o seu patrimônio e você nem sabe por quê. Poxa, Aurélio, como é que você sabe disso? Porque nos últimos 10 anos em que a gente trabalha com essa frente de inteligência tributária, 100% dos casos que chegam para nós, eles têm ineficiências gravíssimas de tributação. E 100% dos casos são solucionáveis com 2 ou 3 meses de atuação e pequenas mudanças. Então, o primeiro pilar de todos, não se esqueça, você está no Brasil. Aqui é o ninho da corrupção e o ninho da tributação. Então, se você ainda não olhou para a sua tributação com um profissional, você provavelmente pode
está perdendo muito dinheiro? Eu não diria que pode, não. Você certamente está perdendo muito dinheiro. O segundo pilar que você vai olhar, depois que você olhou a parte tributária, é a tua parte de automação de processos. Do que eu estou falando? Automação de processos, sistemas de informação, tecnologias que fazem o teu processo, o teu controle do processo funcionar, eles vão evitar algumas coisas que você às vezes nem imagina. A primeira delas é que eles vão evitar desvio de verba, vão evitar roubo, vão evitar com que material seja desviado dos seus estoques, com que vendas sejam feitas e algumas pessoas possam receber esse dinheiro e não repassar para a sua empresa. E para isso você precisa ter um protocolo muito bom de integração, que é o que a gente chama aqui um processo de contra-extrato, conta-conta, extrato-extrato. Essas três formas de auditoria, elas permitem que você faça uma revisão geral de todo o teu fluxo e ajudem a tua equipe de controladoria a encontrar onde estão os erros. Isso também vai te dar a base para que você tenha demonstrativos de resultado que te indiquem se a sua empresa está indo por um caminho de prosperidade ou por um caminho de bancarrota. Elas vão permitir, por exemplo, que você faça uma análise de Fourier, que pouquíssima gente usa aqui no Brasil. Vai te dar, por exemplo, o efeito tesoura, que é quando a sua necessidade de recursos começa a subir, mas os seus recursos começam a cair por descasamento de prazo, por exemplo. Quando você começa a ter antecipações de recebíveis e os recursos que você está recebendo antecipados por pagamento, às vezes de 1 ou 2 dias de atraso, a própria multa ela destrói o seu resultado operacional. São pontos que pouquíssima gente olha no Brasil. A gente aprende, e eu sou um dos frutos dessa geração que aprende a ir para o trabalho, trabalhar que nem um louco e no final do dia acreditar que por estar cansado, exausto, você fez o que dava. Eu sinto te falar que isso não é o suficiente. A maior parte das pessoas, sim, são trabalhadores, dão o sangue, fazem sangue, suor e lágrimas, né? Como diriam os coaches, fazem tudo o que elas podem fazer, mas ainda assim as empresas entram em dificuldades financeiras. Então significa que simplesmente trabalhar que nem um louco não é o que vai resolver o teu problema. É trabalhar com inteligência e trazer gente mais competente e especializada nas áreas onde você não domina. É isso que vai fazer o seu negócio crescer e se revigorar, se reverter a situação que você está. Tá? Então, a parte de tecnologia também vai te ajudar a automatizar processos e diminuir a quantidade de pessoas que você tem nos ambientes administrativos. Poxa, Aurélio, eu vou demitir minhas pessoas do administrativo? Talvez, mas talvez você não demita elas, talvez você realoque elas em posições mais estratégicas que hoje você não tem braço para fazer, mas que você também não pode contratar porque você não tem fluxo de caixa. Entende que há um ciclo, é uma reversão de um ciclo de destruição para uma construção de um fluxo de prosperidade? A partir do momento em que você começa a colocar eficiência na tua operação, por meio da automação, você começa a disponibilizar recursos, gente boa, para assumir atividades que não necessariamente estavam sendo feitas e que você também não teria condições de contratar alguém só para fazer isso. E tudo isso, de uma forma resumida, pode ser colocado como os processos de automação dentro do seu processo produtivo, via software, sistemas de informação. E se você ainda não tem isso, fica tranquilo. Se você entrar em contato com a gente vai te ajudar a construir tudo isso, inclusive de forma personalizada. Uma coisa que acontecia antigamente, há 10 anos atrás, quando eu dava consultoria e a gente tinha automações muito mais leves do que a gente tem hoje, automações que eram muito mais simples, desenvolver um sistema personalizado para um cliente demorava às vezes mais de 2, 3 anos. Dependendo do processo que você tem, é possível desenvolver um sistema de informação extremamente personalizado para você em 2, 3 meses. A versão inicial MVP, né? A versão de saída, né? Da tua controladoria, do teu software, em rede, em nuvem, sem utilizar servidor, sem colocar um monte de caixa dentro da sua empresa, ar-condicionado para resfriar. Então hoje a tecnologia mudou muito, a velocidade de desenvolvimento dos sistemas de informação é muito rápida, a personalização, a padronização é muito melhor. E talvez por último, não menos tão importante quanto os outros 2 pilares, você vai precisar urgentemente entender como é a relação entre você e as pessoas que estão abaixo de você. E esse aspecto eu vou simplificar aqui chamando ele de liderança e comunicação. Tá? Existem alguns processos muito bons, muito eficientes de medir como é a relação e a interação entre as pessoas numa empresa. Quanto mais rápida a comunicação acontece, mais precisa e mais efetiva, menor a chance dela gerar estresse e atrito. Lembra sempre de uma regra que é: todas as vezes que você está em contato com uma pessoa, você tem uma chance de gerar um atrito.
Os atritos acumulados ao longo do tempo vão gerando os desgastes de relacionamento, até o momento em que, inevitavelmente, as pessoas ficam tão desgastadas que elas não conseguem mais produzir e trabalhar junto. Na medida em que se cria fluxos de processo, de controle e de a própria automação, porque você, por exemplo, já vai ter painéis de bordo te mostrando o que está acontecendo, o teu fluxo de caixa, você consegue da sua tela, do seu computador, auditar o que as pessoas estão fazendo, cada uma em seu computador, em sua máquina, em sua atividade, e esse é um divisor de águas. Se você está disposto a isso, além de dar um like e curtir esse vídeo, e você quiser a ajuda do nosso time, entre em contato comigo por meio do Instagram, e lá a gente vai entender a sua demanda e ver se a gente consegue te ajudar a reverter o cenário que você está. E se você não está nessa situação, você viu esse vídeo apenas por curiosidade, escreve no comentário alguma dúvida que você tem e pode enviar para alguém que esteja precisando. Às vezes esse vídeo, essa série de vídeos vai ajudar uma pessoa a ter um primeiro caminho para não desistir da atividade de empreender, que é uma das atividades mais lindas que existe, que no final das contas empreender é resolver problemas que o mundo tem da forma mais eficiente possível.